Oi, pessoal. Paste. Tá. Pin comment. Ok. Tá. Acho que a irmã Edna já tá aqui. O irmão Cris também já tá aqui. Accept. O irmão Cris também. Accept. Tá, acho que foi. Chegou. Oiê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Também tá aqui, chegou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos online. Bem? Tudo certo. Tá dando pra ouvir direitinho? Perfeitamente. Maravilha. Hoje, né, excepcionalmente, aqui num sábado, né? Normalmente estamos aqui às quintas, mas essa semana precisamos tá aqui no sábado. Então, né, como a gente viu, né, são capítulos muito grandes essa semana, dos quais a gente precisa tratar. Então eu já vou fazer uma oração breve aqui, para nós, né, esperarmos o pessoal continuar entrando, nos acalmarmos mais e concentrando mais, e começar o estudo de hoje. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estudo, pela oportunidade da comunhão, de estarmos aqui, de ter os meus amigos, os nossos companheiros todos conosco, e para, meu Deus, começar o estudo e entregar os nossos esforços, a espiritualidade do bem. Nós nos dirigimos a Deus com a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e principalmente de cometê-los. Pois teu é o reino, o poder e a graça, para todos sempre. Amém. Bom, então temos bastante coisa para falar, já chegou bastante gente. Acho que é interessante a gente esclarecer que os capítulos, né, que nós vamos tratar hoje são capítulos muito grandes, né? O 11 e o 12, por exemplo, esses dois primeiros aqui, eles são gigantescos. Então não tem nem como a gente tentar resumir, né, no espaço curto de tempo que nós temos aqui, como nós temos feito nos outros estudos, né, nos outros dias que tem capítulos mais curtos, muito mais curtos. Então a gente vai precisar trazer, na verdade, pontos que chamaram a nossa atenção, pontos de bastante importância, que trazem reflexões interessantes. E, além disso, né, tentar trazer algumas percepções aqui e transcrições da fala, principalmente de Alexandre, né, quando ele está explicando, que são bastante significativas e que abrem, né, margem para nós tomarmos, né, caminhos e tirarmos algumas conclusões. Então, vamos lá. O capítulo 11 se chama Intercessão. Como a gente diz, esse capítulo ele é bem longo, então a gente recomenda sempre que, né, quem está estudando conosco leia o livro, né, leia o capítulo na íntegra, porque ele tem muitos conhecimentos para a gente. Aqui nesse capítulo a gente tem Alexandre e André Luiz. Alexandre, ele recebe o pedido, né, de notícias, né, da situação espiritual de um homem que desencarnou. Né, a esposa dele, que está encarnada, em sonho, né, ela desdobra ali e ela faz esse pedido, ela pede esse auxílio. Né? É a esposa dele, desse recém-desencarnado, que começa aqui nesse capítulo pedindo e dando a rota do que nós vamos ver nessa caminhada. Então, a gente vê, né, André Luiz e Alexandre movimentando ali para ajudar esses espíritos, encarnados e desencarnados, para tentar, né, trazer para eles aí algum conforto. Na casa da família, uma coisa que é muito interessante que o capítulo traz para a gente, o André Luiz nota, né, a presença de entidades ali, né, que estão com eles fazendo as refeições,
né, com aquelas pessoas que estão encarnadas, né? E aí o Alexandre traz um primeiro assim esclarecimento para nós. Ele diz, né, aqueles que desencarnam em condições, né, de excessivo apego à casa, eles acabam ficando ali. Isso acontece de uma forma muito reiterada e mais comumente do que a gente imagina. Né? Ele fala que essas pessoas apegadas, elas quase sempre se mantêm ligadas ao domicílio, ao lar, à casa em que elas moravam, né? Às situações domésticas, e que eles consomem ali os fluidos vitais dos encarnados ali da família. Então ele fala pra gente que eles se alimentam com a parentela, que eles dormem com essas pessoas, né? E que eles geralmente acabam ficando ligados, inclusive pelo mesmo aposento no qual eles desencarnaram, eles estavam por último antes do desencarne. É uma coisa que o capítulo traz de forma muito forte, né? É para a gente a percepção de que a morte, a gente já viu isso reiteradamente, sempre é importante repetir que a morte não muda, né, a essência espiritual de ninguém. Ela é a libertação ali, principalmente, né, em primeiro momento ali do perispírito, né, com o espírito junto, mas que continuamos sendo aquilo que éramos segundos antes do desencarne totalmente. É como tirar uma veste, como a gente já falou aqui. E aí o Alexandre continua falando para a gente, né, sobre a morte não ter o poder de um milagre, como, né, algumas doutrinas, né, religiosas acreditam, de transformar a pessoa num santo, né, no sentido assim, ela vai para o céu, para o inferno, e se ela tem merecimento para esse céu infinito, né, de venturas eternas, virou um santo, né, vai estar ali para sempre santificado, e aí já ganha sabedoria, ganha inteligência, ganha tudo imediatamente, no momento que entra ali nesse céu. E aí ele traz pra gente com uma imagem forte, falando que há alguns desencarnados que se apegam, e ele traz uma semelhança com a figura do mofo na parede, para a gente entender qual é o nível de apego desses desencarnados, que eram muito apegados ali ao lar. E eles falam que eles começaram a ver alguns, né, um número grande, assim, né, de desencarnados que se revoltam, né? Que eles tentam trazer aqui nesse início de capítulo? Que a maioria, o número grande, é daqueles que se revoltam contra as leis divinas, né? E que acabam continuando ali naquela situação muito triste porque não aceitaram os desígnios do nosso Pai. E aí, né, obsidiando ali os familiares e criando laços que não são os mais saudáveis. E ele fala pra gente, né, que aí essa grande quantidade de espíritos, né, que desencarna sem esse arcabouço, né, religioso, de paz, do bem, do trabalho na caridade, eles acabam se aglutinando ali e organizam-se, né, de uma forma bastante diabólica, e eles usam esse termo, né, diabólico, se organizam ali e começam a agir em conjunto, né, pela lei da afinidade. Né, e aí ele traz pra gente, né, que os que caem, né, nessa senda evolutiva, né, que não conseguem, né, que ficam ali estagnados na evolução, eles são escravos sofredores, né, desses outros transitórios sofredores, né, que já estão aglutinados. Então muitas vezes acontece, e a gente tem relatos muito interessantes sobre isso no Memórias de um Suicida, né, de após o desencarne alguns, né, dos nossos irmãos serem raptados imediatamente por seres que ainda se comprazem bastante no mal. E ele fala, né, que esses cativeiros, eles podem durar por muitos, muitos e muitos anos. Então o livro já começa assim, trazendo muita informação para a gente. Aí tem uma explicação um pouquinho mais isolada aqui, né, que eles visitam, né, vocês viram, um matadouro. Né? E aí, nesse matador, eles trazem muitas lições para a gente, que são muito interessantes. Porque ele fala que nesse matador, nesse lugar, era possível visualizar muitos espíritos desencarnados que estavam ali se alimentando do plasma do sangue dos animais. Muito interessante isso. E aí eles falam que é como se, literalmente, esses seres desencarnados que estão nessa situação difícil, eles bebessem para sobreviver o sangue dos animais. Né? De tamanha, né, essa confusão mental e a degradação moral na qual eles se encontram. E aí o Alexandre fala assim, está observando, André, estes infelizes irmãos que nos não podem ver, porque pelo padrão vibratório eles não conseguiam enxergar ali, André Luiz e Alexandre, né, e a vida deplorável, ali, aquela situação deplorável em que eles se encontravam, se dava, né, por esse embrutecimento dos sentimentos, né, por essa inferioridade moral. E ele comenta ali, e é muito interessante ler o livro, porque ele explica como que se dá esse processo dele sugando ali o plasma do sangue dos animais. É muito interessante essa parte do capítulo, e a gente tem, né, no Brasil muitos relatos, a gente até comentou isso na Rádio Quarta, né, aqui no Brasil, de alianças, né, de encarnados, desencarnados, com sangue de animal no meio, né, para fazer certas coisas. Então, com esse livro a gente começa a ter algumas explicações bem interessantes disso.
E aí, né, voltando ali para aquela situação um pouquinho mais que a gente estava falando desse irmão desencarnado, né, que cuja esposa pediu ajuda, o Alexandre explica uma situação aqui bem interessante. Ele fala que, né, no círculo, né, de vibrações antagônicas dos habitantes aqui da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. E isso é muito interessante, porque na busca por auxílio, a gente percebe, né, que a maioria dos locais ali, e a gente viu isso até um pouco nos capítulos anteriores, é tão difícil achar um lugar em que você encontre pessoas encarnadas dedicadas ao bem, né, que os irmãos ali estão com uma atitude mental equilibrada na moralidade. Ele traz isso pra gente, como é difícil achar isso. E ele fala assim: o trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Em casa, porém, e aí eles acham ali um lugar, né, que ele fala que essa casa é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. É um local ali que eles acham para começar esses trabalhos. E aí né, a gente lembra bastante, né, dos mensageiros, lembrando, né, daqueles irmãos que desceram e não conseguiam, né, até tem uma missão importante, mas não consegue desempenhar aqui na Terra. E aí a irmã, né, que está encarnada e já caminhando aí pro fim, né, desse capítulo 11, para a gente entrar logo no 12, ela recebe auxílio ali, né, no capítulo 11 para conseguir um emprego. E o André Luiz, ele fica, assim, um pouco espantado, né? Nossa, vocês estão se movimentando para conseguir, né, tanto auxílio material para essa mulher. E aí o Alexandre traz uma frase muito bonita para terminar o capítulo aqui, para a gente passar para o próximo. Ele fala assim: quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência, né? Então a gente sempre sabe, né, que quando se dedica no bem ali, recebe muito auxílio, né? E às vezes, como Emmanuel dizia, né, muitas penas que deveriam ser sofridas, elas ficam ali para depois ou até não são passadas, porque esse espírito, pelo amor, né, ele consegue atravessar muitas escuridões pelas quais ele teria que passar. E aí a gente entra no capítulo 12, que é um capítulo muito interessante também, muito, um dos talvez mais interessantes que eu li até agora, né, que se chama Preparação de Experiências. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai ter eles ali num departamento dentro de nosso lar que se preocupa exclusivamente com, né, os processos, né, de reencarnação, com preparar essas reencarnações. E uma coisa que eu me lembrei muito é do livro Pensamento e Vida, né, que é uma cartilha usada no plano espiritual para preparar esses espíritos que vão descer. É muito interessante esse capítulo. A gente vai poder tocar algumas coisas aqui também, porque ele é muito longo, é um capítulo bem longo. Daí ele fala assim, aí ele traz aqui, assim, conhecimentos muito interessantes. Ele fala que, né, que à medida que os espíritos vão evoluindo, o processo reencarnatório ele se torna mais complexo. Isso eu achei muito interessante. Vai ficando mais, a necessidade, né, de preparação para eles descerem é maior. E é muito interessante, né, porque quando a gente pensa em todo, né, o movimento que teve para o Cristo descer, a gente sabe que realmente vai ficando muito mais difícil a questão da reencarnação. E aí ele fala, né, que é preciso adequar o corpo físico, né, ao trabalho que ele vai realizar, a missão que ele tem aqui para cumprir, e isso tudo acaba dando mais trabalho para a espiritualidade. E aí ele fala, né, que é muito interessante, né, quando o espírito já alcançou um certo patamar, mas que a grande porcentagem, né, dos que estão vindo, eles ainda não obedecem a esse programa, né, e demoram ali muito mais para se elevar em cultura, em conhecimento, e passam longos anos em estagnação. E aí ele fala que as colônias espirituais mais elevadas, elas mantêm, né, como a gente está vendo, serviços especiais de reencarnação para dar conta de toda essa vida que virá pela frente. Aí ele fala que aí eles começam a entrar para a gente nessa questão do corpo físico que vai ser usado, né, para o espírito que vai descer. E ele fala que no planejamento, o planejamento ali para escolher o corpo, né, dos espíritos, ele tem que ser muito criterioso, porque esse corpo ele vai refletir muito nas provas, no merecimento do passado ou nas expiações do passado. Então o corpo é muito importante. E ele fala que é um verdadeiro trabalho de engenharia, né, pensar os corpos desses servidores que vão descer, e que o usuário do corpo, né, às vezes participa desse processo, às vezes não. E é muito interessante, porque ele traz aqui pra gente a afirmação categórica de que os espíritos que já alcançaram um determinado, né, patamar evolutivo, eles podem escolher o corpo, escolher a forma, escolher a saúde, escolher ali, né, a diretriz desse corpo que eles vão usar. Achei isso muito, muito, muito lindo.
E eles falam que, né, funciona, né, com o inalhável domínio sobre os seres em evolução, mas sofre naturalmente, né, a influência, né, ali dos parentes que estão antecedendo ali, dos ascendentes. Então, o que a gente percebe? Quando o espírito ele é muito evoluído, eles trazem pra gente aqui, ele consegue se desvencilhar um pouco mais da dos laços ali hereditários. Quando ele é menos evoluído, ele vai sofrer muito mais esse peso da carne, né? Ele vai sofrer muito mais influência dos pais terrenos. Né? E aí ele fala, né, que quanto mais merecedor, mais livre ele vai estar dos genitores. E a gente lembra de muitos exemplos, né, como foi, por exemplo, com Francisco de Assis, que tinha uma mãe ali que já estava num processo muito interessante de evolução, um pai um pouco mais materialista, mas no livro ali da psicografia do João Nunes Maia, a gente vê um desenho lindo da espiritualidade trabalhando para que ele pudesse ser livre e cumprir a missão dele. Aí eles trazem aqui, né, que se foi ele, né, criatura de assim, uma razão esclarecida, mas não iluminada, eles fazem duas diferenciações aqui bem interessantes, porque o André Luiz ele começa a ficar preocupado ali com a situação do pai dele, né, que desceria, começa a fazer algumas perguntas e aí ele traz essa diferenciação, dizendo isso. Se ele fosse, né, uma criatura de razão esclarecida, mas ainda não iluminada, né, ele permaneceria após a morte em estado de queda e não deveria ter voltado a essa oportunidade da reencarnação sem um auxílio, né, da intercessão de alguém. E a gente vê o nome do capítulo, intercessão, que a gente sabe, né, como a gente viu lá em Nosso Lar, que a mãe de André Luiz, um espírito muito mais puro, muito mais evoluído, intercedeu muito pelo pai dele para que essa encarnação funcionasse. Ele fala assim, né, aí ele vai receber essas bênçãos do novo corpo. Mas, né, se ele fosse, né, uma criatura ali que se dedicou no bem, né, que se preocupou realmente com a evolução enquanto estava encarnado, ele não regressaria, né, em condições amargurosas, que ele teria ali uma vida um pouco mais tranquila em termos de dor, né, porque o André Luiz, como a gente vê aqui nessa parte, ele estava preocupado ali com as dores pelas quais, né, o pai dele precisaria passar. E aí eles reafirmam aqui, né, quando a gente vai caminhando ali no capítulo, que é uma coisa que eu achei linda, essa questão de poder escolher o corpo, né, quando você chega a um determinado patamar, você pode escolher o corpo, né, e aí você mesmo, né, consegue pensar a sua missão, a adequação do seu corpo de uma forma mais livre e caminha de uma forma, né, com uma liberdade de escolha muito maior. E aí, eles caminhando aqui nesse capítulo, eles começam a entrar nas questões relativas às doenças, né, e ao psiquismo. E ele faz uma afirmação super categórica, dizendo pra gente que é muito raro que uma doença ela seja absolutamente dissociada do psiquismo. Geralmente, né, e ele traz aqui pra gente os estresses, né, a preocupação excessiva, tudo isso, né, pode resultar num corpo físico muito deteriorado e até deteriorado antes do tempo. Isso é muito interessante. E aí ele fala uma coisa muito linda, que eu acho que a gente realmente tem esse poder, né, que as grandes emoções, né, elas podem curar o nosso corpo, por um lado, mas elas podem também, né, fazer o nosso corpo adoecer. Aí o poder está conosco, né, a mente, né, esse mecanismo lindo a gente tem, a decisão é nossa. E aí eles tratam ali um pouquinho ainda nesse capítulo, falando que a medicina do futuro, quando reconhecer, né, todos os dobramentos espirituais, que somos espíritos encarnados, que ela vai dar grandes saltos, né, para poder resolver doenças que ainda não têm cura e para poder ter uma possibilidade preventiva, né, muito mais interessante, substancial, que a gente ainda não tem. E aí, para terminar o capítulo 12 aqui, eu vou trazer uma transcrição de André Luiz, que ele diz uma coisa muito linda de tudo aquilo que ele viu, né? Ficou maravilhado com todas as possibilidades, com a misericórdia divina, né? No processo ali de reencarnação. E ele fala assim: e durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. E a gente termina o capítulo 12 e passa a palavra para os dois. Uau! Lindo. Sem palavras. É maravilhoso. Vou então começar o capítulo 13, porque também é um outro capítulo muito extenso e também muito bonito. Eu acho que também, como o João falou, é um dos capítulos que tem uma narrativa mais linda até agora de todos os livros, né? Que justamente o capítulo chama Reencarnação.
Então, como o João estava descrevendo, o André estava ali, né, passou uma semana ali naquele Ministério da Reencarnação, aprendendo sobre todo o processo reencarnatório, né, e aí então o André vai com o Alexandre, né, para justamente chegar na casa ali de Adeline e Raquel, para justamente presenciar esse processo reencarnatório, né. E de Sigismundo, o nome é muito interessante, né, e para fazer o trabalho justamente de aproximação dos dois, porque Sigismundo era o personagem que tirou a vida, né, de Adelino em outra encarnação, e então ele estava ali precisando do perdão, né, do Adelino para justamente poder ser filho dele, né, para que esse perdão aconteça. Então eles chegaram lá na casa desse casal, mais ou menos ali no início da noite, eles estavam jantando, né, e aí o Adelino e a esposa Raquel, e junto com o filho mais novo, né, de 3 anos. E ao chegarem lá, André e Luiz, né, encontram o Herculano, que era um outro espírito, né, um outro mentor, que estava ali aguardando ele, que o Herculano, ele faz parte de um grupo de espíritos, são espíritos construtores que trabalham, né, auxiliando todo o processo reencarnatório. Então, Sigismundo está lá, que é o espírito que vai reencarnar. Então, o Sigismundo ele está assim, com a vibe muito baixa, um semblante muito triste, né? E Alexandre percebe logo, né, que o estado mental dele e anima, né, dizendo que ele tinha que estar mais alegre naquele momento, né, porque o momento deve ser um motivo de felicidade por receber a sublime chance de redenção e reparar as dívidas, né, que ele deve justamente mudar o estado mental dele para conseguir. Então, Alexandre explica também para o Herculano e André que é muito comum alguns espíritos apresentarem desequilíbrios mentais quando estão prestes a reencarnar, né, que é o caso de Sigismundo. Então, Alexandre começa a observar o comportamento do casal, principalmente do Adelino, e presta muita atenção nele enquanto ele está jantando com o filho. E Adelino estava num estado assim, muito mal-humorado, falando com a Raquel assim, em monossílabos. Assim, e a Raquel, né, a gente percebia, até o André descreve que ela realmente tinha uma luz diferente do Adelino, e ela se esforçava para tentar, né, conversar, manter uma conversa ali mais fluida e nada. E automaticamente o Alexandre percebe toda a situação e fala, né, tipo, vou ter que fazer alguma coisa, porque senão esse processo de aproximação dos dois vai ser impossível. Que ele entende o estado mental ali, justamente de Adelino. Então Alexandre, vendo aquela condição espiritual ali de Adelino, que estava muito baixa, muito infeliz, ele vê que ele tinha amor zero ali com ele, comenta justamente ao André que ele ia ter que tomar uma atitude. Então, imediatamente, Alexandre percebe que tem que mudar aquela situação o mais breve possível. Então, o Alexandre se aproxima da criança que está ali jantando com ele, e essa parte é muito bonita, porque ele põe a mão no coração, a mão direita no coração da criança, né, e começa imediatamente, né, o garoto, ao ele encostar a mão no coração, o garoto já começa a sorrir. Então, sob a intuição de Alexandre, o garoto começa a perguntar à mãe: "Ô mãe, por que o pai está assim, tão triste, daquele jeito?" E essa ação toca o Adelino profundamente, porque ele vê aquela ternura do filho dele, ele vê aquele amor na frente dele, e é impossível a gente ir contra o amor, né? Então ele sente justamente as nuvens sombrias que estavam no pensamento dele ali se desfazendo, né? E além disso, o garotinho também convida o Adelino para rezar junto à noite, dizendo que a mãe Raquel ensina todas as noites ele a rezar justamente para o pai, né? E aí as palavras do garotinho mudam Adelino completamente, né? E ele acaba confessando para Raquel que realmente andava muito triste, porque vinha tendo, além das dificuldades do dia a dia, ele vinha tendo pesadelos repetidos, né, com uma sombra que se aproximava dele em forma de homem, implorando por ajuda, né? Mas a sensação é que esse homem queria matá-lo, que era justamente o Sigismundo, essa era a memória, né, mental dessa ação que o Sigismundo fez assim com ele. Então ele não enxergava a figura de um homem, enxergava uma sombra.
E aí a gente entende nessa parte, né, a real intervenção que Alexandre fez através do coração do menino. Porque ele percebe tudo, né? O Alexandre é um espírito muito evoluído, então ele percebe que o Adelino está totalmente afastado do amor, totalmente afastado de Deus, né? E nesse momento, o Adelino diz a Raquel que talvez o filho tivesse razão, que os problemas da vida, né, o fizeram muito amargo e esquecendo, né, a fé justamente em Deus, porque ele tinha justamente parado de rezar. E então, à tarde ali, mais à noite, né, a família vai rezar, toda unida, né, ou seja, o padrão mental dele começa a mudar, porque ele já, né, cria aquela egrégora ali em volta dele. E aí o André percebe que chega ali para ajudar ali na aproximação mais outros servidores, né, mais 3 servidores. E assim que o casal adormece, né, esses 3 servidores eram justamente dessa equipe dos espíritos construtores que auxiliam em todos os processos reencarnatórios, ou na maioria deles. Assim que o casal adormece, né, ali o trabalho começa. E o André vê a Raquel saindo do corpo físico ali, muito iluminada, né, e percebe também a presença, e sem perceber a presença, ela sai do corpo ali muito iluminada, mas ela não vê o André, ela só vê um dos espíritos construtores, que é justamente a avó materna dela. Então ela só consegue ver essa avó que a acolhe e fica ali com ela. E Adelino também sai do corpo, mas sem emanar qualquer tipo de luz, como a Raquel, né? O André descreve isso até muito bem humorado, assim. E aí, automaticamente, quando ele sai do corpo, ele vê Sigismundo, e fica muito apavorado novamente, né? Mas Alexandre intervém ali na mesma hora e aparece ali com fortes raios de luz ali emanando do corpo dele. E automaticamente Adelino se ajoelha, entendendo que por ele ter feito a oração com o seu filho e junto com a esposa Raquel, né, um espírito de luz veio atender todo o processo de ajuda dele. E essa parte também é muito linda, porque aí Alexandre começa a confortá-lo, dizendo: Adelino, para não ter medo, né? Tipo assim, Adelino, não tenha medo, sempre devemos acolher quem nos pede ajuda. Mude as suas vibrações e seus pensamentos, recebendo com caridade aqueles que você ainda não pode receber com o mesmo amor de Jesus. Coloque-se no lugar dele. Somos todos irmãos. Abra as portas do seu coração para quem te procura em nome do nosso Pai Maior. Estenda suas mãos fraternas e receba-o em nome de Jesus. E aí Adelino, de joelho, já em lágrimas, em prantos, com aquela força que Alexandre tinha, né, entende totalmente, né, as palavras, aquelas palavras tocam o Adelino muito profundamente, e aí finalmente, né, é um momento muito lindo que ele perdoa, né, o Sigismundo ali, e aí sim o perdão acontece, e Sigismundo consegue ver ele, né, eles conseguem se ver, porque o André fala, né, que automaticamente quando o Adelino perdoa, né, o Sigismundo, toda aquela névoa sombria que tinha em volta do Adelino vai se desfazendo e ele vai se iluminando na mesma hora. É muito bonito essa passagem. E aí Adelino justamente pede a ele: perdoa-me, irmão, que Deus o abençoe. E assim, beleza, esse foi o primeiro momento ali desse trabalho de aproximação, que eles precisavam de se perdoar, enfim. E Alexandre explica justamente a André que Adelino deve descansar para se recompor, porque o baixo magnetismo dos seus pensamentos, né, estavam destruindo justamente as substâncias seminais em seus órgãos reprodutores. Então, envenenando os genes, dificultando muito o trabalho de magnetização celular, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque ele fala justamente que os humanos tendem a materializar o que é divino. Nos domínios da criação, é necessário mudar o conceito do sexo. Devemos substituir essa expressão união sexual por união de qualidades. Toda a vida universal se baseia nesse fenômeno fecundatório.
porém, a fecundação da alma é muito mais importante e necessária para a criação. Depois de uma semana ali, ele, né, deixa o Adelino descansar para justamente ele conseguir todo aquele processo de magnetização mental, que ele vai para os genes dele lá, para justamente ter esse espaço. Depois de uma semana, eles voltam para a casa ali do casal para verificar o ambiente. Adelino estava completamente revigorado mentalmente e espiritualmente. E aí, junto a Herculano, chega mais uma equipe maior de espíritos construtores, que auxilia toda a formação fetal de Sigismundo, né, preparando magnetizamente o ambiente para a noite seguinte. Alexandre estuda todos os mapas cromossômicos do futuro corpo com que a equipe de espíritos construtores, né, já estava explicando ali ao André, que ele estava lendo justamente a geografia dos genes nas estrias cromossômicas para saber que tipo de recursos magnéticos eles usariam para a organização das propriedades hereditárias que Sigismundo iria receber. Isso é muito incrível, porque é justamente aquilo que o João falou. Eles estavam justamente estudando para ver a real carga hereditária que ele precisaria para desenvolver aquela função e até o quanto, né, eles podiam soltar dessa carga hierárquica ali. Então Alexandre nota novamente que Sigismundo estava ali na casa um pouco chateado, né, e falava algumas palavras, deu umas palavras de conforto, porque ele reforça ao André que mesmo ele tendo, né, tido perdão, a tendência dos espíritos na pré-reencarnação é justamente de ficarem tristes e chateados. Então ele coloca de novo Adelino no estado mental superior. Então, na noite seguinte, Adelino já exibia, né, aquela luz espiritual bem diferente, né, cercado por um ambiente bem cristalino, otimismo, bondade, alegria. E Alexandre explica a André dizendo que a nossa presença, ou seja, a presença deles, não era necessária justamente na união celular do casal, né? Tais momentos do leito conjugal são sublimes e invioláveis em lares bem fundamentados. A fertilização do óvulo materno só ocorre algumas horas depois. O elemento masculino tem uma longa viagem antes de chegar até o óvulo. Então ele explica que justamente ia acontecer o ato ali e só depois que eles iam começar a agir, né? Então, e essa parte é muito legal porque os espíritos construtores começam, né, o trabalho de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Alexandre diz a Sigismundo que eles colocam ele na cama ali deitado, né? E o Alexandre começa justamente a fazer com que ele faça o download, assim, entre aspas, daquela impregnação mental do próprio corpo. Então ele fala assim: sintonize conosco a forma pré-infância, visualize seu retorno à carne terrena maternal. Lembre-se do formato fetal, torne-se menor, vai se tornando menor. Então ele vai mentalizando isso. E aí ele fala justamente para, além disso, ele imaginar a sua necessidade de ser criança novamente para aprender a ser um homem de novo. André ficou muito surpreso, né, ao ver sobre o influxo magnético ali de Alexandre e também dos espíritos construtores, as formas perispirituais de Sigismundo ali se desvanecendo ali, se voltando se diminuindo ali, né? André podia ver ver que todos eles estavam ali trabalhando realmente mentalmente para a redução de Sigismundo, e ele fica cada vez menos consciente. André ficou também muito espantado ao ver que a forma de Sigismundo, né, de repente, né, de uma forma de homem, vira um bebê bem pequenininho. E Alexandre explica a André que nem todos os processos de reencarnação acontecem daquela forma que ele estava vendo. Existem vários processos, depende muito de cada caso. Há espíritos, inclusive, que nem precisam da nossa ajuda. Nesse caso, Herculano acompanhará o Sigismundo até o final do processo de reencarnação, que só termina ao completar 7 anos. Depois disso, Herculano ainda seguirá por um tempo com mais distância. Alexandre também chama, nesse momento, a avó, porque nesse momento começa a acontecer uma mudança de ambiente ali. E Alexandre chama a avó de Raquel, que era um dos espíritos construtores, né ali para fazer o procedimento final,
colocando Sigismundo já em forma de bebê em seus braços. Então, o Alexandre pega ele ali na cama em forma de bebê e coloca nos braços ali da avó, da Raquel. E André nos relata um lindo momento onde Adelina e Raquel, fora do corpo, porque eles são também, eles estão em projeção astral ali do lado do corpo deles, então eles ficam ali em pé, assistindo tudo o que estava acontecendo. E aí ele relata também uma coisa muito incrível, que chega mais de 100 amigos espirituais das esferas superiores, né, chegam justamente, né, para enfeitar a cama e o ambiente com flores de luzes, assim, muito bonitas, e o André fica muito perplexo com aquilo, com um monte de gente ali por causa de uma reencarnação. E eles foram, e aí o Alexandre fala que eles foram justamente autorizados a irem lá presenciar, por apenas também, além de enfeitar o ambiente e criar um ambiente mais propício ali para aquilo acontecer, também para justamente parabenizar Sigismundo pela conquista da sua redenção. E aí ele conta um momento muito lindo, que desce uma luz muito grande ali em cima de Raquel, uma coroa de flores muito brilhante, né? Desce do alto, trazida por espíritos superiores, também que o André não consegue identificar esses espíritos superiores, né? E Alexandre recebe essa coroa e a coloca ali na cabeça de Raquel, que já está ali de joelhos pela tudo que está ali acontecendo, né? E recebe, justamente vem a avó entregar o bebê nos braços dela, né? E Raquel segura justamente o bebê, afagando carinhosamente o bebê contra o seu coração, e de repente os dois se tornam um só. Esse momento é muito bonito. E ao lado do corpo físico de Raquel dormindo ali, né, na cama, depois dela ter colocado o filho para dentro, né, os dois ali do lado, auxiliando todo o processo. Aí fala que o corpo físico de Raquel ali dormindo, né, sob a cama, né, e o Alexandre começa justamente a ajudar magneticamente o espermatozoide escolhido, portanto, né, transportando ele magneticamente até o óvulo da mãe. E Alexandre ajusta, né, a forma bem reduzida de Sigismundo ao óvulo que está ali, e ao ser fertilizado, né, o André descreve que ele completamente ele acende como uma bola de luz, né, muito brilhante, e assim, né, começa a se mover. O André começa a ver ele se movendo e se multiplicando, e aí a vida continua, que é um relato muito lindo. Esse capítulo, a gente, igual o João falou, ele é muito extenso. A gente trouxe as partes assim mais sublimes, vamos dizer assim, mas ele tem muita informação, e é um capítulo muito bonito, e é difícil de ler e não chorar. Eu estou me segurando um pouco aqui também. Pois é, gente. A continuação, né? O capítulo 14 também é muito extenso, como o outro capítulo 15 também. Esse capítulo 14 ele é a continuidade do processo reencarnatório, porque não terminou por aí, gente. Aquilo ali foi o início, né? O início do acoplamento, da diminuição perispirídica do nosso irmão Sigismundo. Então, é importante que nós continuemos o 14, que é muito emocionante também, e realmente não tem ninguém que não deixe de chorar, viu? Então, assim, nesse momento, né, o nosso irmão André Luiz, ele foi descansar, né, voltou para a colônia, e teve que trabalhar, e ao retornar do trabalho, no momento de intervalo, porque esses espíritos, eles não precisam dormir muito, não é? Quanto mais evoluído, né, a gente sabe que não dorme, não é? Praticamente, não é isso? Então, eles acho que descansam 5 minutos, nem sei, né? A gente não avalia. E ele estava realmente ansioso para voltar à casa de Raquel, né, a esposa de Adelino, para ver a continuação desses construtores que estavam ali operando o trabalho de reencarnação de Sigismundo. E aí o que aconteceu? Né? Ele chegando, ele verificou que a nossa querida Raquel, ela já não estava do mesmo jeito que antes. Ela estava um pouco assim disposta, né? Ela estava assim um pouco sentindo que algo estranho estava nela, né? E aí ela, para se adaptar, né, para um novo corpo, o processo de adaptação, isso é natural, acontece em todas as mães, né? E aí o que acontece? O Apuleu, que é um novo participante ali, não é? Que são vários construtores, né, que estavam operando. E o próprio Apuleio
Leio, o apuleio, ele também faz parte dessa construção. E ele falou o seguinte para ao nosso André Luiz, né, o nosso querido André Luiz, disse, olha, esse processo de adaptação, isso é natural, porque são os primeiros filetos, eu anotei, blastodérmicos, são os filetos blastodérmicos que se faz necessário para que haja, como se um embrião, quando ele nasce ali na célula, quando a célula é fecundada, então vai multiplicando várias células e nesse inteirinho, nesses primeiros tecidos, vai formando os filetos, vai formando os órgãos, né? Como o coração, como o pulmão, como a coluna. Então, ele disse que nesses primeiros momentos, principalmente aquele dia, ela só ia dormir mais tarde, porque ela precisava ficar presente, mais atenta, porque esses filetos, eles precisavam desenvolver. Então, por isso que esse desenvolvimento dos órgãos, eles passam 21 dias, porque precisa de uma atenção maior, né, da presença. E ele disse que é um trabalho assim, muito profundo, não é? E que faz parte dessa organização. É como se fosse o alicerce de uma casa. Ele disse que é uma organização psíquica, que é preciso esse alicerce para que o corpo vá desenvolvendo durante os 9 meses. E aí ele disse que também precisava fazer uma higienização, a limpeza em toda a região, né, da parte do útero dela, para que realmente o nosso querido veja quanta ajuda para o nosso irmão reencarnar. Eu achei muito interessante porque fala que ele foi um espírito que, quando desencarnou no mundo espiritual, ele ajudou muito, ele se evoluiu muito e fez muitas coisas boas e deixou algo pendente, né, para reconstruir, fez muitas amizades, muitos espíritos estavam se aproximando dele cada vez mais, porque ele construiu uma nova vida quando desencarnou. Ele não era mais aquele espírito criminoso, né? Ele era um outro espírito, ele tinha uma ajuda que ele estava tendo ali, era merecimento mesmo, né? Ele conquistou essas amizades, esses espíritos. Então, ele deixou inacabado uma construção, né, no plano espiritual, para quando retornasse, porque havia necessidade de reencarnar, para que ele pudesse ressarcir aquele processo. E assim somos todos nós. Por mais que nós nos evoluímos assim, no mundo espiritual, que possamos fazer algo de crescimento, né, de trabalho, precisamos retornar até mesmo para rever aquela situação que precisa ser comungada num processo de amor, né? Então, ele fala que esses fetos, né, os espíritos, quando estão no útero da mãe, eles não se alimentam a alimentação não é pela boca. Essa alimentação são de organizações psíquicas, são formas psíquicas que são os alimentos desses espíritos, né, dos fetos. E que muitos de nós, no nosso dia a dia, né, dentro da nossa casa, na via pública, no trabalho, nós nem percebemos que nós nos alimentamos dessas formas psíquicas, que quando se unem, faz uma mistura e nós misturamos esse magnetismo e há uma troca incessante. Então, até mesmo para nós aprendermos a mergulhar nessas células que se alimentam, observem, cada célula existe a sua individualidade, cada célula existe o seu magnetismo dentro do organismo. Cada célula é uma individualidade de formas psíquicas. Olha que coisa interessante. De alimento orgânico e espiritual. Então, essas células que vão crescendo, elas vão atraindo, não é? Atração fluídica para escolher aquele espermatozoide que se afina, né? Que atrai coerentemente com aquilo que precisa. Porque o André Luiz, ele perguntou, né? Como era que isso acontecia? Porque como é que vai escolher o espermatozoide correto, né? E ele disse que não era simplesmente por uma atração de força, de correr mais rápido, não é o espermatozoide correr na frente e entrar dentro do óvulo, não é assim. Existia por trás esse magnetismo individual de cada célula
que atraía, ela já escolhia aquele espermatozoide que mais se afinava com aquela organização psíquica necessária para o espírito. Gente, é muito profundo, né? É uma coisa muito linda. Eu achei fantástico. Então, não é uma coisa assim só de força positiva com a receptiva, né? O espermatozoide positivo com o óvulo que é receptivo, que aí aquele que chegar mais rápido fecundou. Não é assim. Embora que a maioria das reencarnações, segundo o nosso irmão Apuleio, ele fala que a maioria das reencarnações elas são mecânicas, que muitos espíritos reencarnam, passa pelo processo biológico e não sabe que existe o trabalho espiritual por trás disso. Porém, muitos recebem ajuda. Por quê? Porque às vezes tem uma programação reencarnatória, às vezes são espíritos mais evoluídos, e nós observamos nos capítulos anteriores, que o nosso João falou, o 12, que quanto mais o espírito ele é desprendido da matéria, mais precisa de uma equipe desses construtores operacionais para ali ajudar a escolher, porque existe o toque magnético também, embora a atração magnética da célula para realmente atrair aquele espermatozoide que vai realmente coincidir com tudo aquilo necessário, movendo, né, de acordo com a mobilidade, com o molde da organização perispirídica de cada um, porque o perispírito já vem com o molde, né? A programação minha, o meu molde está no perispírito, mas na hora do processo de reencarne tem que haver uma escolha, e essa escolha é através dessa atração. É como se nós estivéssemos no cinema, por exemplo. Eu entro no cinema e aí lá dentro as pessoas já assistiram aquele filme. E aquele filme que eu estou assistindo, que eu quero assistir, é um filme de violência. Então, ali naquele ambiente está impregnado de formas psíquicas e que eu vou também cultuar essa forma psíquica e vou misturar e me envolver. E nesse processo eu vou sentir, porque primeiro é emoção, segundo ele explica. Então, sentimento, depois gera no pensamento gera a ação e eu vou nutrindo. Por isso a questão do capítulo 12 falando, porque um capítulo é o segmento do outro. Por isso que a gente deve ler todos os capítulos, para compreender um ao outro, porque é a continuação. Então, quando fala que as enfermidades são originárias da mente, estamos aprendendo cada vez mais nesse livro, Missionário da Luz. Porque muito mais nós não sabemos praticamente desse magnetismo pessoal que nós temos, quanto mais do magnetismo celular que existe no processo reencarnatório. Então, assim, são coisas muito importantes para nós. E ele vai ensinando ao Alexandre, né? O Alexandre vai ensinando, o Apuleio vai ensinando, o Herculano vai ensinando ao André Luiz. Porque o André Luiz ele está ali para aprender, porque ele tem um compromisso maior, nós sabemos. Então, aqui vem dizendo, né, que ele faz muitas perguntas. E o nosso diretor, porque esse Apuleio é o diretor-geral, ele vai passando todo o processo reencarnatório na hora e diz assim que ali vai ser o início, porque durante esses 21 dias, eles para a organização da construção desses órgãos e dessa base inicial, que por isso ela tinha que estar ali atenta, né? A concentração era 100%, porque era algo que poderia trazer uma desarmonia. E eles não fazem nenhuma desarmonia. A única desarmonia que pode haver são dos nós encarnados, segundo ele. Porque nós encarnados, muitas vezes os pais, eles se comprometeram no mundo espiritual para abraçar, né, essa missão sagrada e se recuam dessa missão sagrada. E aí acontecem problemas graves. Eles respeitam o livre-arbítrio. Eles não podem introduzir, principalmente da figura materna. E aí, nesse inteirinho, ele mostrando, pediu para ele se aproximar para ver, ele ficou encantado. Se aproxima dois espíritos de duas senhoras para visitar a Raquel e o Sigismundo. E aí, ele é chamado, o diretor, o Apuleio. E ele disse assim, olha, minhas irmãs, eu agradeço imensamente. Que bom que vocês
realmente estão orando. Eu vim aqui para orar, para contribuir. Tenho muitos amigos, né, de Raquel, de Adelino, do próprio Sigismundo, que querem vir também. E nós estávamos fazendo um trabalho também aqui na Cruz Terrestre e aproveitamos para dar um abraço. Eles disseram, olha, não pode, não podemos, é impossível, porque, falando super amável, né? Porque nós estamos assim muito concentrados e ela não pode tirar a atenção do processo reencarnatório. Ela tem que contribuir também. Os dois têm que estarem bem equilibrados, né? bem uníssono nesse processo magnético para que tudo possa ser feito durante 21 dias. Então, você avise, por gentileza, né? Vocês avisem aos demais para no 21º todos virem confraternizar, né? Abraçar. E aí, o que acontece? Eles continuaram o processo no 21º dia. O que aconteceu? Ele disse que havia concluído, né? Herculano estava do lado, tá certo? Alexandre também ajudando, e o André Luiz encantado, porque ele disse, bom, concluímos a primeira fase do processo reencarnatório. O complemento será aos 7 anos de idade. Então, o complemento da reencarnação é até os 7. Depois vem até os 14 anos, que é o segundo complemento. Depois até os 21 anos, e assim sucessivamente, na medida que nós vamos amadurecendo. E o que aconteceu? Eles disseram, agora nós vamos abrir a câmara magnética da nossa irmã Raquel, porque já estão aí todos os amigos para abraçar e confraternizar. Então, ela, ao lado de Sigismundo, né, com ele no colo, né, também ela colocou no colo, porque estava assim, numa auréola belíssima. Sigismundo, um espírito que já tinha conseguido um estágio evolutivo já muito grande, né, no processo, que ele fez muita coisa boa, né, no plano espiritual. E quando eles chegaram, cada um que chegasse com algo para oferecer. Alguns chegavam com emanações de flores, com plantas para ali derramar em cima, né, em cima dos dois, né? O Adelino também recebeu os amigos, porque no plano espiritual, o Adelino também trabalhou bastante, né? Então, todos estavam sendo recebidos ali. E o que eles fizeram? Já que ela não podia se afastar, porque eles estavam ali ainda no processo, né, de evolução do reencarne, eles levaram os dois para um jardim belíssimo, onde havia, nesse momento, o nascer do sol. Então, eles se reuniram para fazer uma oração belíssima. E, nesse processo de oração, o André Luiz agradeceu bastante a Deus por esse momento tão importante na vida dele, porque, para ele, ele não sabia desse processo espiritual, esse processo do magnetismo das células, que existe esse alimento, existe essa atração. Imaginemos, meus irmãos, nós temos essa atração, né? Imaginemos as células que precisamos cada vez mais nos aprofundar para aprender. Então, ele agradeceu bastante por esse processo reencarnatório, pelo corpo que nós temos carnal, e nós perguntamos a cada um de nós, será que nós estamos atraindo o quê? Não é? Será que nós estamos atraindo algo bom, positivo para nós, a nossa família, onde nós estamos? Porque tudo é uma ideoplastia, tudo é plasmado. Há uma plasticidade, é como se você pegasse um limão agora, vamos imaginar, e partisse o limão e botasse uma gota do limão na sua boca. O que é que acontece? Você saliva. Então, a questão do alimento é a plasticidade, é a ideoplastia. Então, não é o alimento físico, é o alimento psíquico. E aí a gente já começa a imaginar que as formas mentais, elas são cultivadas por essa plasticidade, essa ideoplastia que nós nos alimentamos a cada dia. Porque ninguém está com limão aqui, mas se você fechar os olhos e partir um limão, você vai sentir, né, a saliva na sua boca. Então, que Deus abençoe. Realmente é preciso muita proteção. Por isso que o nome desse capítulo é proteção. Para essa proteção é preciso você conquistar, é preciso você cultivar a cada dia,
É preciso você fazer essas amizades e fazer o bem, mostrar diferente do anterior, porque nós mudamos a cada processo reencarnatório. Então, achei belíssimo esse capítulo. Agora, o outro só no próximo, não é? Na próxima live. Pessoal, irmã Regina, irmão Cristo trouxeram aulas aqui para nós, né? Muito grato por estar ouvindo os dois. Mas, como sempre, a gente vai ter que cortar, né? Porque já vai dar o nosso tempo aqui, a gente quer deixar sempre salvo. Então, daqui alguns segundos, nós estamos de volta para a irmã Edna retomar o capítulo 15. Que é a continuação maravilhosa. Que é a continuação, é um desdobramento muito lindo. E fazermos, né, também depois algumas considerações finais, alguns comentários para terminar. Então, eu vou fechar aqui para salvar, em alguns segundos a gente está de volta, tá?